Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 7 a 9 do livro de 2 Crônicas, versículos 1 a 3 do capítulo 7. O fato de o fogo celestial ter consumido os sacrifícios foi um sinal positivo de que Deus aceitara a oração de Salomão. A glória do Senhor era uma nuvem e uma luz tão brilhante que ninguém podia permanecer em sua presença. Essa manifestação da glória de Deus era publicamente visível, lembrando a todos a realidade de Deus e o seu caráter fiel. Versículos 4 a 5. Foram ofertados sacrifícios pacíficos que não eram reservados somente aos sacerdotes, mas foram também um banquete espiritual para o numeroso povo que se congregara de todo Israel. Essa dedicação, sendo seguida pela festa dos tabernáculos, seria de 15 dias. Daí o grande número de animais que dia após dia se ofereciam. Versículo 6. Os músicos se revezavam provendo música de fundo enquanto os sacrifícios eram realizados. Versículo 7. Salomão precisou santificar o átrio, porque o altar dos sacrifícios não era grande o suficiente para todos os sacrifícios que estavam sendo feitos na celebração. Versículos 8 e 9. A dedicação do templo coincidiu com a festa dos tabernáculos. Assim, muitas pessoas estavam ali para esta última, de modo que todo o povo foi para Jerusalém. Versículo 12. Neste versículo começa a aliança que Deus fez com Salomão. Revela-se que o povo teria livre escolha, porém foi advertido de que o reino e o templo seriam destruídos se houvesse desobediência e apostasia. Versículo 14. Deus prometeu que a nação de Israel receberia alívio das dificuldades causadas por seus pecados, contanto que os israelitas se voltassem para o Senhor em humildade e oração. Essa promessa foi especialmente relevante para a comunidade restaurada, terminado o exílio babilônico. O povo de Israel teria de cumprir 4 condições antes de receber a restauração das bênçãos divinas: humilhar-se, orar, buscar a Deus e converter-se dos seus maus caminhos. Versículos 17 a 22. A promessa de que a dinastia fundada por Davi permaneceria para sempre deu esperança àqueles que esperavam a restauração da nação de Israel, depois de sua volta do exílio na Babilônia. Embora a promessa à linhagem de Davi fosse irrevogável, a nação sempre enfrentaria a ameaça de punição caso se mostrasse infiel. A aliança feita com Salomão foi sujeita a condições, mas a feita com Davi foi incondicional. Agora nós vamos estudar o capítulo 8, versículo 1 do capítulo 8. 20 anos é a soma dos 7 anos da construção do templo até a dedicação, mais os 13 anos para construir o palácio e outros prédios. É possível que durante esse segundo período se acrescentara muita riqueza ao templo. Versículo 2. Provavelmente foram as 20 cidades que Salomão tinha dado para Irão, as quais este devolvera por não serem satisfatórias. Versículo 5. Bet-Horon era uma cidade da tribo de Efraim, construída em 2 partes, a alta e a baixa cidade, por uma mulher chamada Será. Bet-Horon foi destinada à residência dos levitas coatitas. Dominava o vale de Aijalon, por onde passava uma importantíssima estrada de caravanas entre a terra montanhosa e as planícies marítimas. Baalat era uma cidade no antigo território de Dan. Versículos 7 a 9. Estas foram as tribos originárias dos cananeus, que, ao serem conservadas entre os israelitas, construíram a fonte perpétua do paganismo e da adoração a Baal, que sempre foi uma tentação aos fiéis. Foi por isso que Moisés ordenou sua destruição. Seus descendentes trabalhavam para os israelitas em trabalhos forçados. Os israelitas não eram escravos, porém eles tinham de trabalhar para Salomão. Versículo 11. Salomão fez a sua esposa egípcia mudar-se por motivo de consideração pela santidade da arca e dos lugares associados com ela. Versículos 12 a 16. Salomão cumpriu todos os requisitos ligados ao templo, inclusive as ofertas diárias e todas as diversas celebrações obrigatórias. Ele manteve exatamente a divisão do trabalho e os turnos que tinham sido ordenados por seu pai, o rei Davi. Versículos 17 e 18. Ezion-Geber era um porto marítimo no braço oriental do Mar Vermelho, um centro para a refinação de cobre. Esse local possibilitou a Salomão o comércio com a Península Arábica, porém os israelitas nada sabiam de navegação. Assim, Irão, de Tiro, trabalhou em conjunto com Salomão, que tinha os portos, mas não os navios, e Irão, que tinha os navios, mas não os portos que necessitava para estabelecer relações com a Arábia. Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículo 1 do capítulo 9. Sabá ficava no sudoeste da Arábia, onde é atualmente o Iêmen. A região controlava a importância de especiarias que provinham da Índia e passavam pela Arábia, até chegar à Palestina e de lá para o Egito e a Mesopotâmia. Versículos 2 a 4.
Salomão conseguiu responder a todas as perguntas e explicou muitas coisas. A rainha ficou impressionada ao ver toda a glória material de Salomão, bem como a extravagância da casa do Senhor e seus rituais. A intenção de Salomão de construir um templo que demonstrasse a superioridade de Deus em relação a todos os deuses tinha se cumprido. Versículos 5 a 9. A rainha de Sabá reconheceu o governo sábio de Salomão como uma provisão de Deus em favor do bem-estar de Israel. As riquezas e a sabedoria de Salomão, bem como o favor internacional de que ele desfrutava, eram um ponto alto para a comunidade da aliança. A geração que voltou das aflições do exílio babilônico olhava para isso como uma inspiração e coragem para sua obra de reconstrução. Versículo 12. Os presentes da rainha de Sabá para Salomão acabou se tornando um investimento, porque o rei a enviou de volta com vários presentes que equivaliam ao que ela dera a Salomão. Versículos 13 a 16. Salomão utilizou o trabalho escravo para seus projetos de construção e até instituiu o trabalho forçado sobre os israelitas. Ele juntou a quantia acumulada de ouro e inventou um método engenhoso de guardá-lo, moldando em escudos que cobriam as paredes de seu palácio. As pessoas podiam admirá-lo, entretanto, ele tinha acesso rápido ao ouro se precisasse. Versículos 17 a 21. As aquisições de Salomão incluíam mobília decorada e animais exóticos, a maior parte obtida como rendimento de sua parceria com o Irão. O estrado para descansar os pés era parte essencial do trono oriental. Acredita-se que os dois reis estavam fazendo comércio com a Índia, passando pelo Mar Vermelho e visitando a costa africana. Versículos 23 e 24. Até mesmo a lendária sabedoria de Salomão contribuiu para o aumento de sua riqueza. Parte dessa sabedoria foi preservada nos livros de Provérbios e Eclesiastes. No final de sua vida, tão dedicada às aquisições materiais, Salomão disse que tudo é vaidade. Versículo 26. O reino de Salomão atingira os limites territoriais prometidos por Deus a Abraão, primeiro patriarca da nação israelita. Versículos 29 a 31. Escrevendo para uma geração que carecia de encorajamento, o autor não discute sobre o bem conhecido problema causado pelas esposas estrangeiras de Salomão. Ele passa diretamente da glória do rei para o final de seu reinado. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de 2 Crônicas.